Quero cumprimentar a deputada Luzia Toledo, a todos os deputados que se encontram aqui no plenário, agradecer aí a paciência de estar até esse momento e poder ouvir um pouco a gente. Eu sou presidente também da cooperativa, da Coptrans, Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turismo do Estado do Espírito Santo, e eu venho aqui falar em nome dos transportadores que no último dia 17 foram às ruas em todo o nosso país contra a padronização do transporte escolar. Eu vou estar dividindo, deputada, o meu tempo aqui em dois assuntos. O primeiro, falar da padronização, que é uma pauta nacional, e depois a gente falar um pouquinho sobre aqui o transporte escolar propriamente dito aqui no nosso estado. No último dia 17, assim que começou o recesso aqui da casa, nós tivemos um movimento de transporte escolar em todo o país. Esse movimento foi um movimento pacífico, e que teve até aqui na Assembleia Legislativa, e onde alguns deputados enviaram seus representantes para que estivéssemos recebendo, e entre eles o deputado Sérgio Majeski, o deputado Rafael Favato, o qual também quero agradecer por ter trazido até a essa casa o convite, para que a gente estivesse falando. E também o deputado Nunes também esteve lá com representante. O deputado Gilcinho, ele não só teve com seus representantes, mas esteve lá na concentração em Vila Velha, acompanhou toda a manifestação, esteve aqui também recebendo todos os manifestantes. Deputado Nunes também tem acompanhado a nossa luta aí desde o ano passado. O que muito nos entristeceu é a imprensa, principalmente do nosso estado, ela noticiou a nossa manifestação como sendo transportador escolar contra o uso da cadeirinha. E quando, na verdade, deputada, não é essa a verdade. O transportador escolar no Brasil, ele não é contra o uso da cadeirinha no transporte escolar. Até porque já é provado por vários estudos e estatística que a cadeirinha no veículo, ela reduz 75% das mortes que tiveram com criança. Então, a gente não pode ser contra a um item de segurança e que venha beneficiar uma criança. O problema é que a questão da cadeirinha no transporte escolar, ela traz 3 problemas muito graves para o transportador escolar e a sociedade. O primeiro deles nós podemos colocar, e o menor, por ser econômico, é o custo econômico da colocação dessas cadeirinhas nesses veículos. O veículo com essas cadeirinhas aumentaria razoavelmente uma mensalidade no transporte escolar, que hoje já não é tão pequena. Os pais hoje de baixa renda, eles já têm uma determinada dificuldade para pagar o transporte privado, principalmente nos grandes centros, onde às vezes as prefeituras não atuam nesse transporte do escolar, e isso estaria aumentando o valor da mensalidade. O segundo ponto que a gente pode trazer é a questão da inviabilidade. As vans escolares, nós transportamos em torno de 15 crianças em boa parte desses veículos, normalmente em 3 rotas diárias. Em cada uma dessas rotas, nós levamos crianças de faixa etárias diferentes. Então, teríamos faixa etárias diferentes, teríamos cadeiras, acessórios diferentes, e como que nós iríamos colocar e retirar esses acessórios dentro desses veículos, durante essas rotas escolares. Nós temos um gargalo hoje violento nas portas das escolas, porque, infelizmente, todas as nossas cidades, as escolas, elas estão constituídas em locais que não foram planejados para embarque e desembarque de crianças. Nós temos em Vila Velha um colégio muito conhecido, o Colégio São José, que aquilo ali no horário de meio-dia e meio, 1h, é um terror. E, pasmem os senhores, é justamente o horário que a Guarda Municipal está em troca de turno. Porque, infelizmente, o trânsito nas grandes cidades, ele só reconhece como horário de pico 7h da manhã e 18h, no final do dia. O meio-dia, que é justamente aquele horário em que os pais estão levando seus filhos às escolas, é justamente o horário que se considera como pico baixo, e quando, na verdade, não é isso. A quem trafega na Gil Veloso,
nesse horário de 15 para 1, de 20 para 1, sabe como é que fica aquilo ali, bastante engarrafado. E, infelizmente, eu estou dando o exemplo de Vila Velha porque é a área que eu atuo já há 10 anos. Mas, infelizmente, essa é a realidade dos grandes centros das grandes cidades. Nós não temos um planejamento para o transporte escolar. Agora, vocês imaginam esse transporte escolar, que tem que dar prioridade da segurança da criança, ele vai retirar 15 crianças dentro do seu veículo, vai levar até a sala de aula, ele volta no veículo para fazer a substituição dessas cadeirinhas, para colocar outras crianças. Então, esse é o ponto que é muito mais grave do que o ponto questão econômica. A questão econômica, o governo pode abrir uma linha de crédito, fazer um financiamento para essas cadeirinhas e a gente adaptar isso nos veículos. Mas a inviabilidade disso é que está em jogo. A outra questão é, os veículos fabricados no Brasil, de transporte coletivo, nenhum deles utiliza cinto de 3 pontas. Ontem, se os senhores tiveram oportunidade de acompanhar o programa Auto Esporte, foi amplamente falado isso e mostrado tecnicamente que esses veículos não podem ser adaptados. Eles não podem ter um cinto 3 pontas, ser adaptados os bancos de cinto 2 pontas para um cinto 3 pontas, para que sejam colocadas cadeirinhas. O próprio coordenador do CONTRAN, numa entrevista dada a uma televisão do estado de Minas, ele falou, é muito simples, se não der para adaptar, troca de carro. Só que não é assim, hoje nós não temos esse carro. O que nós vemos, senhores, é que por trás da história da cadeirinha, existe uma situação muito maior, que é a padronização do transporte escolar em todo o Brasil, nos moldes do caminho da escola. Em 2012, por uma portaria do Ministério das Cidades, a portaria 1299 de 2012, foi instituído o grupo de trabalho interministerial para criar normas específicas de fabricação de um veículo para transporte escolar. Veja só, os senhores devem ter recebido no gabinete dos senhores, do nosso sindicato, um documento dizendo de que não existe a padronização no transporte escolar, de que isso é simplesmente um boato que está acontecendo. Olha só, senhores, eu tenho nas minhas mãos aqui uma carta, resposta do FNDE, do senhor José Maria Rodrigues de Souza. O senhor José Maria Rodrigues de Souza, ele é coordenador geral de apoio à manutenção escolar, lá do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação. Ele foi indagado por essa associação sobre a questão da padronização. E ele diz o seguinte, ele coloca 4 itens, no primeiro item ele diz, em resposta ao ofício em epígrafe, informamos que no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação não há nenhum instrumento legal e nem hipótese para donos de van escolar em trocarem seus veículos por ônibus escolares. Realmente hoje ainda não existe isso, porque isso é um grupo de trabalho, está sendo estudado essa possibilidade. Vejam só vocês o que ele dizem no segundo item, o governo federal, por meio do FNDE, e o MEC, juntamente com o Inmetro e o Denatran, estudam definir e regulamentar a padronização nas especificações para a fabricação de veículos a serem utilizados no transporte de escolares no Brasil. Eu faço uma pergunta aos senhores. Se você cria um grupo de estudo de trabalho para estudar especificações de padronização para a criação de um veículo de transporte escolar. O que isso não é? Não é a padronização desse transporte? Não é a criação de um veículo único para esse tipo de transporte? Aí eles falam assim, mas o transportador escolar ele não vai precisar trocar o transporte. Vem cá, então qual a fabricante que vai aceitar construir um veículo para o transporte escolar, que só serve para o transporte escolar, se esse veículo não for obrigatório ser utilizado pelo transporte escolar? Então, não está cabendo aí essas informações. O grupo de estudo existe. Eu quero agradecer, inclusive, aqui na minha fala, ao deputado Max Filho,
que esteve lá em Brasília verificando tudo isso aqui para a gente, confirmou que existe o grupo e, inclusive, já pediu, já protocolou, já está aprovada uma audiência pública com a Comissão de Viação e Transporte para que a gente possa estar tratando e mostrando a essa comissão de que o transporte padronizado, dentro de um veículo padronizado, ele não é benéfico ao transportador escolar. E aí eu vou dizer aos senhores por que nós somos contra essa padronização. Há uma visão superficial dessa padronização, seria muito bom, como nos Estados Unidos existem uns amarelinhos, conhecido em todos os filmes americanos, e que é da cultura americana. Só que implantar isso aqui no Brasil é fora da realidade. O transporte escolar nos Estados Unidos não é simplesmente um transporte coletivo. Transporte escolar nos Estados Unidos é uma cultura. O transportador escolar nos Estados Unidos, ele é respeitado como tal. Eu chego a dizer para os senhores que, talvez abaixo do presidente dos Estados Unidos, talvez o transportador escolar seja um dos profissionais mais respeitados nos Estados Unidos. Porque se ele estiver transitando numa via 40 por hora e você estiver vindo com o seu carro atrás, você não pode ultrapassar por ele. Se ele parar para desembarcar uma criança, todo o trânsito indo ou voltando, ele precisa parar, para que o transporte escolar precise desembarcar o seu aluno. No Brasil, senhores, talvez os senhores não tenham conhecimento, no Brasil o transportador escolar, deputada, só pode ter 4 pontos na sua carteira de habilitação. No Brasil, não tem nenhuma cidade onde todos os prédios tenham que ter uma vaga de embarque e desembarque para as crianças. Então, o transportador escolar, ele é obrigado a parar em fila dupla para desembarcar essa criança em segurança. Quando ele faz isso, ele está descumprindo o Código de Trânsito, porque o Código de Trânsito, ele não dá o trânsito livre para o transportador escolar. Um carro de dinheiro hoje, um carro de valores, ele tem muito mais valor, muito mais respeito no trânsito do que um transportador escolar que está levando o futuro do nosso Brasil, que está levando uma carga que não tem valor. Se um carro de dinheiro, se ele se acabar, se ele pegar fogo, você coloca outro no lugar. Os filhos dos senhores que são transportados por transporte escolar, se acontecer alguma coisa, ele nada coloca no lugar dele. Mas no nosso Brasil, um carro de dinheiro, um carro de transporte de valores, ele tem mais valor do que um carro de transporte escolar. Nós não temos do governo um único benefício fiscal sequer, principalmente no estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo, na região sudeste, é o único estado que ainda se cobra o IPVA do transportador escolar. E o transportador escolar, até hoje, ele não foi às ruas para cobrar isso, porque é uma categoria que ela é pacífica. Nós fizemos a nossa movimentação aqui no dia 17, o deputado Jucinho acompanhou. Ao final da nossa manifestação, o comandante da polícia veio nos parabenizar pela forma organizada que nós fizemos. Nós trouxemos vans de todos os municípios da Grande Vitória, colocamos na Praça do Papa mais de 300 vans e a sociedade não foi impedida de fazer o seu trajeto de ida e volta, não atrasou o seu compromisso, porque fizemos de forma organizada, ok? Porque nós trabalhamos com criança. Nós precisamos ser dessa forma. Só que a situação chegou numa forma em que um transportador escolar, ele precisa abrir a boca, ele precisa falar. E por isso eu agradeço aos deputados que estão nos apoiando, o deputado Jucinho, o deputado Nunes, o deputado Rafael Favato, que estão nos apoiando nessa briga, deputado Max Filho, porque nós precisamos mudar isso. O transporte escolar há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era item de luxo. Só tinha esse transporte quem podia pagar. Hoje não. Hoje o transporte escolar é um serviço de utilidade pública. Se não existir o transporte escolar, a família ela vai ter problema para poder se sustentar, porque ela não vai ter como trabalhar. Então o transporte escolar ele precisa ser olhado de uma forma mais especial. Eu acabei me passando um pouquinho dentro dessa pauta aí, e o meu tempo já está terminando, mas nesse tempo que me resta aqui, deputada, eu queria aqui elogiar e agradecer, em nome do transporte escolar, o atual diretor do DETRAN, o doutor Fabiano Contarato.
Ele, de uma forma muito especial, ele tem recebido, desde o mês de janeiro, desde quando ele assumiu, ele tem recebido todas as entidades de transporte escolar que precisa discutir os assuntos. Ele recebeu lá a OCB, que é a Ordem das Cooperativas, ele recebeu outras entidades. Nós, do transporte escolar, ainda quando um grupo de Vila Velha tivemos um problema, ele abriu as portas do seu gabinete, e nós tivemos o nosso movimento no dia 17, no dia 20, saiu no diário, só mais um minutinho, por favor, saiu no diário oficial aqui do Estado, a retirada de um item que estava preocupando muito, de uma cláusula que estava preocupando muito o transportador escolar, que era que a partir de 2020, apenas veículos de 15 anos de uso poderiam ser no transporte escolar, e sendo que nós passamos por 2 vistorias do Inmetro por ano. E o mesmo governo que fala que o veículo era apto para o serviço, a resolução ela derrubava. Então, foi derrubada essa resolução. A semana passada, nós apresentamos a pauta através do deputado Nunes, esteve lá numa reunião com o Fabiano, presidente da Asteca, e ele recebeu a nossa pauta com algumas outras reivindicações, dentro da resolução 074, que foi que a senhora citou logo no início da nossa fala, e ele já se propôs a estar estudando com carinho cada uma dessas pautas e de estar passando um retorno para a gente. Então, a gente vem aqui à casa pedir aos deputados, além daqueles que já estão nos ajudando, que nos apoiem através do contato que vocês têm com a Câmara Federal. O deputado Max Filho já protocolou lá na casa um requerimento de decreto de lei para suspensão da resolução 533 e 541, que fala da questão da cadeirinha, para que essa resolução seja estudada dentro do Congresso pela Lei 5632, que está desde 2010 em trâmite lá no Congresso Nacional. Então, a gente vem pedir o apoio dos senhores para que a gente possa ter o máximo possível de deputado, pressionando lá para que seja colocado em votação e que seja derrubado isso, para que esse assunto possa ser de forma discutida, de forma leal, ouvindo o pessoal da categoria, e não somente como foi feito através de um programa de televisão que foi levado a questão da cadeirinha de forma irresponsável por um apresentador de televisão, e num prazo de 10 dias, sem consultar o Inmetro, sem consultar as bases, sem consultar a categoria, foi colocada uma resolução que vem colocar em xeque, só aqui no Estado, 10 mil empregos. Nós temos hoje em torno de 4 mil vans que empregam aqui hoje, entre motoristas e acompanhantes, em torno de 10 mil empregos. Nós queremos, Vossa Excelência quer usar a parte? Deputado Bruno Lamas, usando a parte para... Obrigado, deputado Luzia Toledo. Senhoria. Cumprimentar o Valmilson e todos que vieram acompanhando. Eu vi uma turma grande lá em cima mais cedo. É por causa do horário, volta às aulas hoje, a galera foi Eu tenho conversado sobre esse assunto, tenho lido, tenho me inteirado, e é uma oportunidade muito bacana, isso é um dos propósitos da Tribuna Popular. As informações que eu tenho partem do sindicato dos transportadores escolares do Estado do Espírito Santo. Percebi que existe uma dissidência, existe um movimento, que eu não vou chamar de paralelo, mas independente, como está ali, existe discordância em alguns temas, mas justiça seja feita, foi quem me procurou até o presente momento para poder me passar algumas informações, uma senhora chamada Carmen. Fui participar de uma reunião em Laranjeiras e ouvi um pouco sobre a questão da cadeirinha, da padronização, e também algumas reivindicações em relação ao financiamento desses veículos. Hoje vocês têm que comprar como se fosse comprar qualquer veículo comum sem nenhum incentivo, sem nenhum benefício. É como qualquer cidadão entrar na concessionária e comprar. Não tem uma linha. E aí vai uma mensagem parabenizando o governo do Estado, porque já é a 3ª vez que eu ouço essa fala em relação ao diretor do Detran, doutor Contarato. Ouvi isso da FEMICRO, né, quando eles querem lá... Quando os sindicatos despachantes querem discutir acessibilidade. Eles preferem hoje prestar esse serviço gratuitamente através de um 0800 do que ter que fazer a adaptação de imóveis pequenos, já estão funcionando há muitos anos, que é mais caro. Então, eu ouço isso com frequência, vai aqui um registro importante, deputada Luzia, ao governo do Estado sobre o trabalho do diretor do Detran.
E quero, por fim, me colocar à sua disposição. O deputado Gilcinho tem tratado o assunto, eu sou testemunha disso. Quero me inteirar, me coloco à inteira disposição para nós encontrarmos uma saída. Dependemos muito do Congresso, mas também tem uma boa relação, tanto com o deputado Max Filho, quanto com o deputado federal Paulo Foleto. Hoje vou me encontrar com ele à noite, vou propor que nós possamos marcar um encontro para conversar. Parabéns pela sua serenidade e a explanação que foi feita nesse momento. Com a palavra, o deputado Gilcinho Lopes. Presidente, é tão importante essa tribuna que tem pautas que são interessantes. Nós aqui, nesta casa, o deputado Enivaldo dos Anjos estava presidindo a sessão, nós fizemos um pedido de à parte e falamos sobre essa questão que é do projeto 533, que está em tramitação, e agora tem mais outro, 541. 541. Resolução do CONTRAN. Resolução do CONTRAN. Então, quando a gente verifica a discriminação em relação aos transportadores, né, escolares, veja, um motorista de ônibus, ele só perde a carteira se ele tiver 20 pontos. Ou se ultrapassar de 20 pontos, até 20 pontos ele não perde, de 21 pontos ele perde. Um transportador escolar, se ele tiver 4 pontos na carteira, ele já perde o direito de conduzir o veículo. Certo? A questão das faixas etárias, que foi falado pelo Val aqui, com muita transparência e bem explicativa, a questão dos equipamentos, certo? Se tem uma faixa etária, se ele transporta naquele momento, depois ele tem que deixar aonde? Aonde que ele vai deixar no trajeto? Se às vezes a residência dele é distante ou a empresa deles é distante, então tem essa situação. Nós temos essa questão de horários, a velocidade que eles andam é uma velocidade mínima, e cada um aqui dos deputados, cada um dos telespectadores que está nos assistindo, já teve seus filhos transportados por transportadores escolares, e nunca teve essa questão de acidente, como está falando. Os ônibus não são exigidos cadeirinha para as crianças, e nem cinto de segurança. E, no entanto, é ônibus do governo e que faz o transporte das pessoas que transportam no dia a dia. Então, essa questão aí, eu falei aqui, é um grande monopólio da Mercedes-Benz e da Marco Polo, que querem abarcanhar, querem tomar de assalto esta situação dos transportadores escolares. Porque isso aqui tem um vídeo bastante esclarecedor com relação a esta situação, onde que os empresários fizeram essa reunião, e essa reunião vazou num vídeo, e é uma fonte fidedigna, eu tenho o vídeo, certo? Então, assim, nós temos que tomar uma posição. O deputado Max Filho tomou uma posição bem tranquila, suspendeu essa questão até que se faça a audiência pública para se debater o assunto. Então, nós e Vossa Excelência, deputada Luzia Toledo, que tem um trâmite muito bom com a nossa senadora Rose de Freitas, assim como eu também tenho, os demais deputados aqui, tem com o senador Ricardo Ferraz, eu com o meu senador do meu partido, eu já conversei com ele e ele está encampando essa briga junto conosco e vai estar fazendo os pronunciamentos necessários e vai fazer o que tem que ser realizado para que nós não possamos deixar essas 4.000 pessoas diretamente, 4.000 aqui no Estado. Então, você vê, ele falou aqui a questão do transporte nos países desenvolvidos, transporte escolar. Lá, eles são que nem uma autoridade, são extremamente respeitados. Aqui, os municípios ganharam aqueles ônibus amarelinhos e pretos que você falou, e muitos estão parados porque não têm condições nem de pagar as taxas do Detran. Estão paralisados nos pátios. E o transporte escolar é feito por esses abnegados, por essas pessoas que têm responsabilidade, por essas pessoas que têm filhos e cuidam, levam e trazem nossos filhos tranquilamente. Então, a gente tem que fazer essa defesa. Eu quero parabenizar o Valmilson, o Marcelo Zoian não pôde vir, mas é porque houve uma pane no veículo dele, também ele foi convidado para esta tribuna, mas o que Vossa Senhoria falou aí esclareceu
com tranquilidade. E a gente agradece de poder estar aqui trabalhando para vocês. Eu disse ali, naquele dia, os 30 deputados reconhecem o trabalho de vocês. Os 30 deputados, não é eu, o deputado Favato, o deputado Nunes, não. São os 30 deputados. Os 30 deputados dessa casa têm consciência plena do trabalho que vocês desenvolvem. Portanto, eu quero parabenizar esta casa por mais esta tribuna de hoje, e que foi, assim, devidamente debatida. Os colegas estão aqui presentes para poder ver as reivindicações de vocês e estar do lado de vocês. Muito obrigado, presidente. Quem agradece somos nós. Eu quero parabenizá-lo, em nome da mesa, parabenizá-lo. Obrigado. Ao Valmilson Cunha Leite, com uma clareza, foi muito bom para nós, deputados e deputadas, e para a casa, mas foi muito bom para quem está em casa, porque a sua fala foi uma fala clara, informando realmente, e eu tenho essa consciência também, mas muitas pessoas em casa que têm seus filhos, vendo a sua presença hoje na nossa tribuna livre, com certeza ficaram mais informados do que, na verdade, o dia a dia oferece. Quero parabenizar também o governo, na pessoa do nosso Contarato, Fabiano Contarato, e dizer que essa é uma luta que já vem de muito tempo, não é uma luta de hoje. Não, é antiga, é uma luta de muito tempo. Mas nós nos colocamos ao lado do deputado Gilcinho, do deputado Favato, Rafael Favato, a quem eu parabenizo por tê-lo convidado para vir a esta casa. Quero deixar aqui nossa colega, nosso amigo, deputado Rafael Favato, parabenizá-lo por tê-lo trazido aqui com uma mensagem tão esclarecedora. Portanto, muito obrigada, e a casa está às suas ordens, e meu mandato está às suas ordens, assim como do deputado, todos os deputados, conforme bem falou aqui o deputado Gilcinho Lopes. Muito obrigada. Em nome dos transportadores, a gente que agradece mais uma vez pela oportunidade de trazer e dizer que nós também estamos à disposição. Se 15 minutos, às vezes, é pouco para a gente colocar tanta coisa que a nossa categoria tem aí já há tanto tempo parado. Mas a gente está à disposição a trazer esse debate e contribuir para a gente ter uma sociedade mais justa, uma sociedade que possa crescer de forma segura e justa. Obrigado, deputada.